Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 11 de novembro de 2022. E o dia de hoje foi marcado pela repercussão da nota dos comandantes das três Forças Armadas sobre a conjuntura brasileira, as manifestações e o comportamento das instituições diante das manifestações. Vou comentar, fazer a minha interpretação dessa nota dos militares, falar um pouco também sobre o movimento patriótico que segue nas ruas. Mas antes eu quero agradecer a você que vem doando pelo Pix e pela conta bancária do canal. É graças à doação mensal que você faz aqui que esse canal está no ar há mais de 2 anos, defendendo ideias liberais, valores conservadores e o governo do presidente Bolsonaro. A sua doação é fundamental. Agora, depois dos dias da eleição, houve uma queda na receita aqui do canal. Normal, o pessoal deu uma baixada na frequência, mas logo retomou. A audiência dos vídeos aqui está crescendo, mas se você puder pingar o seu Pix aí para retomar o ritmo das receitas mensais, eu agradeço. Agradeço também a você que tem compartilhado os meus vídeos, chamados amigos para seguir o canal. Nós passamos de 95 mil seguidores de ontem para hoje e seguimos com o pé no fundo rumo aos 100 mil seguidores. Conto com você para ajudar o canal a chegar aos 100 mil, meus conteúdos chegarem mais longe. Eu segui na batalha que eu tenho travado aqui nesse canal já há mais de 2 anos. Muito bem, gente. Eu pude observar na leitura da imprensa, nos grupos conservadores, no sistema político e no TSE, as diferentes interpretações sobre o significado, o conteúdo, a atitude da nota dos militares. O que há implícito, né? O que há explícito e o que há implícito. A minha interpretação é a seguinte: há um enorme esforço do establishment político brasileiro por dar a eleição por encerrada, e isso é perceptível nas falas ansiosas do ilustríssimo senhor doutor Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que se apressa em decretar o fim da eleição e tentar engavetar a auditoria, o relatório da auditoria dos militares sobre as urnas eletrônicas, que apontou claramente que o sistema é manipulável, tem vulnerabilidades, e pediram acesso aos códigos-fonte do sistema para verificar se não houve alteração dos resultados. É a segunda fala dos militares. A primeira veio do Ministério da Defesa, a nota, contestando a nota de Alexandre de Moraes sobre o relatório, e agora veio a nota dos comandantes militares. Pode parecer uma sutileza insignificante, mas não é. Os comandantes e o ministro da Defesa, ainda que o ministro da Defesa seja um general do Exército, não são a mesma coisa. Um ministro de Estado é um agente político do governo. Os comandantes das Forças Armadas são agentes de Estado e não de governo. Eles comandam instituições do Estado, cada um a sua força. Eles falam, portanto, digamos assim, em nome da tropa. E o fato de que eles tenham vindo a público falar e tenham se posicionado significa, em primeiro lugar, que eles não estão dando o assunto por encerrado. Se eles estivessem dando o assunto por encerrado, ficariam quietos, deixando o curso dos acontecimentos seguir sem a interferência. E não é o que aconteceu. Outra interpretação necessária e possível é que o conteúdo da nota é o consenso possível entre as Forças Armadas, o povo e as instituições políticas, aqui representadas pelo governo, pelo Congresso e pelo STF, os 3 poderes da República. E nesse sentido, os militares passaram um xixi geral em uma parcela dos manifestantes, mas também no STF,
e não deixaram de fazê-lo em relação ao Congresso Nacional. Só o presidente Bolsonaro e o Poder Executivo escaparam das chamadas de atenção dos comandantes militares. Primeiro, eles reafirmaram a defesa da democracia e a sua conexão com os desejos e interesses do povo brasileiro e não de A, B ou C, de partes do povo brasileiro. Reafirmaram que, coerente com essa visão, eles atuam na legalidade, exercendo funções moderadoras. Interessante essa passagem, porque não vi ninguém comentar, mas eles reafirmam este papel das Forças Armadas como sendo o de instituições que interferem, que intervêm na vida política nacional para moderar conflitos. Passo seguinte, eles fizeram uma ode à defesa dos direitos individuais constantes da Constituição Federal. Direito à liberdade de expressão, de manifestação, de organização e direito de ir e vir. Nessa ordem. E ao falarem do direito de liberdade de manifestação e expressão pacífica, legal, dentro da ordem, evidenciaram uma crítica ao STF, ao TSE, e especificamente, embora não o tenha citado, ao ilustríssimo magistrado Alexandre de Moraes, que tem, juntamente com seus pares no STF, extrapolado as funções constitucionais que deveriam obedecer. Os militares falam também sobre direito de ir e vir, e aqui vai um recado aos manifestantes que estão nas ruas obstruindo vias. Eles disseram claramente que as manifestações pacíficas, inclusive na frente dos quartéis, têm que ser respeitadas. Respeitadas por quem? Quem não as está respeitando? Quem não está respeitando a liberdade de manifestação e de expressão? O STF, TSE, Dr. Alexandre de Moraes. Mas aqueles de nós que obstruem vias também estão. Lembro que o presidente Bolsonaro, na sua fala há dias atrás, também fez referência a essa questão da liberdade de ir e vir e disse que os nossos métodos, os métodos dos conservadores, não podem ser confundidos com os métodos da esquerda. Portanto, os militares praticamente deram aval às manifestações. Repetem eles que agem sob a égide da legalidade, da legitimidade e da estabilidade das instituições e da vida social do povo brasileiro. Portanto, não podem transgredir a lei, não podem fazer aquilo que talvez seja a expectativa de alguns, agir por iniciativa própria para corrigir as distorções do nosso sistema jurídico, político e legal. A menos que sejam convocadas por um poder político representativo constituído, as Forças Armadas não saem dos quartéis. Ou seja, só agirão na condição da legitimidade, e a legitimidade está aí, o povo está nas ruas cobrando acesso à caixa preta do sistema eleitoral, o código-fonte, para que as pessoas acalmem o coração tendo certeza que a eleição não teve seu resultado adulterado, ou que teve, aí temos que ter outra eleição. A legalidade, que é a obediência aos requisitos legais para a tomada de posição, e a estabilidade, que nada mais é do que a pacificação do povo brasileiro.
E aqui implicitamente está claro que se essa questão da auditoria dos códigos-fonte não for resolvida, não haverá estabilidade e pacificação do povo brasileiro. Os patriotas que estão nas ruas combatendo a censura, combatendo os excessos de poder do STF, do TSE, do senhor Alexandre de Moraes, não pararão de se manifestar e de reivindicar liberdade, democracia, transparência eleitoral, eleições limpas, enquanto este assunto não for resolvido. Os militares falam também do equilíbrio dos poderes, ou seja, estão deixando claro que não estão satisfeitos com o fato de que o STF, o TSE e o senhor Alexandre de Moraes, a testa dessa instituição, estão extrapolando os seus poderes, estão agindo fora daquilo que a Constituição prevê e, portanto, provocando desequilíbrio de poder. Esse desequilíbrio de poder vem também de outro recado dado pelos militares, que é a omissão do poder legislativo. E nesse aspecto coincide com algo que eu tenho dito aqui, meus amigos. Nós estamos deixando os políticos livres para que os militares possam tomar uma atitude em relação à investigação dos códigos-fonte do sistema eleitoral. Eles precisariam ter um mandato, e quem pode expedir esse mandato é o Congresso Nacional. Um decreto legislativo, alguma determinação do Poder Legislativo sobre o Poder Judiciário, obrigando o senhor Alexandre de Moraes a dar acesso aos códigos-fonte. Essa questão é o fulcro da desconfiança que se abate sobre os eleitores. Há uma profusão de evidências vindas de diferentes fontes, algumas de um técnico do país vizinho, mas já inúmeras outras análises de dados feitas por estatísticos, matemáticos, especialistas sobre os números da eleição, e só será possível esclarecer isso com auditoria nos códigos-fonte. A negativa do TSE em dar acesso a essa investigação só faz reforçar a desconfiança. Se não há nada de errado com os códigos-fonte, por que não liberar o acesso, senhores? Por que os militares cobram, ou pelo menos sinalizam ao povo que está nas ruas, à sociedade brasileira, que o Congresso Nacional deve se posicionar? Porque, muito embora a Constituição, os princípios do Estado democrático de direito, do Estado liberal, falem em harmonia e equilíbrio e independência de poderes, há sim uma hierarquia entre os três poderes. O poder hierarquicamente superior entre os três é o poder legislativo, a casa do povo, como dizem os militares. Quando os revolucionários ingleses, na Revolução Gloriosa, destituíram a aristocracia, a monarquia do poder real, afirmando que o rei não está acima da lei, transportando isso para a nossa realidade, esse princípio diz que o doutor Alexandre de Moraes e o STF não estão acima da lei, nem sequer acima do legislativo estão. Os revolucionários ingleses transferiram o poder ao parlamento, à casa do povo. Quando os revolucionários franceses destituíram a monarquia, a Assembleia Nacional Constituinte foi o poder democrático por excelência, o poder instituinte, ou seja, o poder que criou a nova ordem. O poder executivo é aquele que deve executar aquilo que demanda o parlamento, que emana do parlamento, que por sua vez
deve refletir aquilo que emana do povo. E o povo exige transparência no processo eleitoral, abertura dos códigos-fonte do sistema eleitoral. Na hierarquia dos três poderes, os dois poderes eleitos, o legislativo e o executivo, são superiores ao judiciário, que não é um poder eleito. O senhor Alexandre de Moraes interpretou como quis a nota dos militares. As notas. Quando saiu o relatório das urnas, ele disse que ia encaminhar as conclusões para o aperfeiçoamento futuro do sistema e deu a eleição por encerrada. Precisou o Ministério da Defesa desmenti-lo nas suas afirmações. E agora, quando os militares, os comandantes militares, publicam uma nota com esse teor, ele pinçou lá dentro a questão da liberdade de ir e vir, estendeu para o âmbito nacional a repressão e as punições aos manifestantes que estão na via, definindo R$100 mil de multa diária para os veículos que estiverem obstruindo vias. A eleição terminou, diz ele, mas ele continua exercendo os seus poderes despóticos. Bom, meus amigos, essa é a minha interpretação. Eu tenho afirmado aqui, e nesse aspecto, em linhas gerais, as posições que eu defendo nesse canal há muito tempo, desde o seu primeiro ano de existência, lá em 2020, que sou contra a intervenção militar, sou contra as soluções de força, sou a favor da solução de conflitos pela via pacífica, constitucional e legal. Basicamente, é o que os militares defendem nessa nota, que claramente não pediu para as pessoas saírem da frente dos quartéis, não pediu para as pessoas pararem de se manifestar e ainda defendeu o direito de liberdade de expressão e manifestação de quem está nas ruas pedindo eleições limpas, transparência eleitoral e a contenção do excesso de poder do STF e dos seus representantes, notadamente do ilustríssimo doutor Alexandre de Moraes. Dia 15 agora está sendo convocada uma manifestação que eu espero que seja gigantesca. Mas ainda que as pessoas possam, se quiserem, permanecer na frente dos quartéis, os militares não veem problema nisso, creio que devemos orientar as nossas pressões para o Legislativo e para o Judiciário também. A atitude que era esperada dos militares aconteceu. Saiu um relatório afirmando que o sistema eleitoral é vulnerável e que querem investigar a fundo para saber se o resultado da eleição foi adulterado. Agora, quem está na obrigação de abrir o código-fonte para investigação é o Tribunal Superior Eleitoral, e quem tem poderes para determinar que o Tribunal Superior Eleitoral abra o código-fonte é o Congresso Nacional. Não podemos deixar os políticos livres. Se depender deles, eles já estão fazendo os seus pactos para definir quem vai comandar o Congresso, Arthur Lira fazendo acordo com o PT, Pacheco fazendo acordo com o PT, um pedaço dos políticos que se elegeram na base do presidente Bolsonaro, já começando a farejar em que cargos poderão se encaixar no governo, em troca de uma colaboração para aprovar a PEC fura-teto, a PEC kamikaze, que eles têm chamado de PEC da transição. Vamos amadurecer, meus amigos, vamos seguir nas ruas, temos que seguir nas ruas. Mais do que isso, temos que ampliar o nosso movimento. Nosso movimento é composto de pessoas que trabalham e, consequentemente, não pode passar a vida indefinidamente nas ruas. Existem pessoas se revezando nas vigílias nos quartéis, mas dia 15 de novembro é feriado e nós temos que encher a esplanada dos ministérios, à frente do TSE em Brasília, de verde e amarelo,
e engordar as manifestações que estão na frente dos quartéis no Brasil inteiro, dando um recado ao sistema político de que não vamos sair das ruas enquanto as nossas demandas não forem atendidas. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 14h. E lembre-se que o vídeo está acabando, gente. Logo depois da vinheta, aproveita aí que você está com um celular na mão, abre o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix mensal aqui, me ajuda a recuperar a receita do canal, manter a receita equilibrada para que eu possa continuar fazendo o trabalho que eu faço aqui há mais de 2 anos. Aliás, já estou começando a preparar minha reportagem sobre o 15 de novembro aqui em São Paulo. E a você que tem compartilhado os meus vídeos e chamado os amigos e parentes para seguir o canal, meu agradecimento. Peço que continuem e intensifiquem, porque nós estamos caminhando para os 100 mil seguidores, já faltam menos de 5 mil para atingir essa meta. Muito obrigado e amanhã tem mais.